e me avisa se eu posso começar, Wesley. Vamos lá então, pessoal. Estamos ao vivo com mais um Conexões Digitais. Hoje, meu convidado é um convidado muito especial, que é o Pedro Reis. Obrigado, Pedro, pela disponibilidade e por aceitar o convite. É realmente um prazer poder bater um papo com você. Nosso assunto, né, tema aí são os desafios, os novos desafios da publicidade. Né? Mas antes da gente começar, Pedro, eu queria que você, o nosso método aqui que você se apresente, né? Fale um pouquinho da tua história e do teu papel hoje como CEO da Wunderman Thompson, né? Maravilha. Então, primeiro, super obrigado pelo convite, Kavinsky, todo o pessoal do Red Hook. Prazerzaço estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Pedro Reis, hoje eu sou CEO da Wunderman Thompson. Eu comecei a trabalhar com internet, né, quando o Kavinsky também estava lá desbravando o Mato Alto, lá no finzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. E naquele momento eu trabalhava numa startup, que era um site chamado fulano.com. E a gente viveu momentos muito divertidos e muito intensos, do que ficou conhecido depois como a bolha da internet. Quando essa bolha explodiu, o nosso mercado desapareceu, assim como vários outros naquele momento, e a gente estava se reinventando, né? Hoje chama pivotar o negócio, então a gente teve que pivotar o negócio para tudo que era lado. Um desses lados que era fazer o que a gente fazia para a gente, para outras pessoas, né? Eu brincava que era cozinhar para fora, então a gente tinha o Fulano, que era o nosso site, e aí a gente tinha uma divisão que a gente fazia site para os outros. E a gente chamou da divisão business do Fulano, e assim nasceu a FBIS. Né? A FBIS, naquele momento, era eu, mais duas, três pessoas. Aos poucos, as pessoas foram migrando do Fulano para a FBIS, e a FBIS virou o nosso principal negócio, que foi primeiro uma produtora de internet, depois virou uma agência digital e depois virou uma agência de publicidade, quando essas coisas foram se misturando. No meio do caminho, a gente vendeu para o grupo WPP, foi um processo super interessante. E alguns anos depois, o grupo me convidou para assumir uma outra operação deles no Brasil, que era uma agência de origem no marketing direto, mas que era uma agência bem digital chamada Wunderman. Eu saí da FBIS depois de 18 anos e assumi a Wunderman. E aí, um ano depois, a Wunderman foi fundida com a Thompson, a JW Thompson, que é a mais tradicional agência de propaganda do mundo. E eu estou há alguns meses aí nessa missão de unir essas duas casas e no que hoje é a Wunderman Thompson. Que legal, Pedro. Parabéns aí pela tua história. Eu consegui acompanhar, né, muito da história de vocês, né? Até porque nossos caminhos se cruzaram muitas vezes, né? Só antes de continuar aqui nas perguntas, queria lembrar nosso público que vocês podem mandar perguntas para o Pedro Reis, tá? A gente vai aí no chat das suas redes sociais e a gente vai tentar responder a maioria delas ou todas elas quando possível, tá? Não fiquem zangados se a gente não conseguir responder todas, porque nem sempre a gente consegue. Bom, Pedro, você pegou um desafio bem interessante, né? Porque a junção aí de duas grandes agências, né? Já eram duas grandes agências, né? Com perfis um pouco diferentes, né? E depois disso tudo ainda veio a pandemia junto. Como é que é para você como é que foi ou está sendo, né? O desafio de você criar uma identidade e uma cultura para o Wunderman Thompson, que eu imagino que cada agência tivesse a sua identidade e a sua cultura, né? E agora precisa ir para um caminho novo, né? Fala para a gente aí como é que foi. Olha, assim, a primeira coisa é um senso muito grande de responsabilidade com o legado das duas marcas, né, das duas culturas. São duas marcas com muita história, com muito legado, mas tentando transformar isso em compromisso com o futuro. Né? Então, ao invés de me colocar essa pressão de preciso manter o legado, eu me coloquei uma pressão um pouco diferente, que é preciso honrar esse legado. Né? E honrar esse legado em relação ao futuro dele, né? E o que ele vai construir. Duas casas incríveis, com seus desafios, com seus valores, com suas culturas muito, muito diferentes. Esse é, sem dúvida, o maior dos desafios de todos. Fiquei muito tenso no começo sobre como faria isso, até aceitar que cultura não é uma coisa que você cria, né? É uma coisa que vai se construindo e se transformando de um dia para o outro, e que tempo é um ingrediente muito fundamental na construção e no desenvolvimento de uma cultura. Que a gente precise ir colocando os elementos certos dentro dessa panela, dando tempo para eles cozinharem
eles vão expulsando os elementos errados, e você vai chegando nesse lugar que você quer. Claro que você precisa ter alguns valores alinhados desde o começo, acho que esse é muito o papel do CEO, né? Ter esses valores claros, ter essa direção clara, mas tem que dar tempo e tem que ser bastante firme em relação ao que você quer dentro, o que você não quer dentro dessa cultura. E aí, com o tempo, as coisas vão se apaziguando. Esse processo na minha cabeça ia levar 2 anos, 2 anos, assim, de integração cultural, e de todas as coisas ruins que o coronavírus trouxe para o mundo, essa é uma que eu preciso agradecer, porque era tudo muito recente. Para você ter uma ideia, a gente tinha juntado os times de São Paulo num mesmo endereço no dia 15 de março, né? Desculpa, no dia 15 de fevereiro, e no dia 15 de março, mais ou menos, a gente já estava todo mundo em home office. Foram 3 semanas entre a gente juntar e ir para o home office. E no momento, nas primeiras semanas que a gente juntou, muita gente ainda falava, porque lá na Thompson era assim, lá na One era assim, eu gostava mais porque era assado. E esse assunto ficou num passado tão remoto agora, tão remoto. Então, neste sentido, o trabalho remoto, ter que lidar com essa pandemia, com todos os desafios que ela nos impôs, uniu muito o time, acelerou muito a integração das pessoas, da cultura, e hoje eu diria que a One Thompson é uma coisa só, sem dúvida nenhuma. Que legal, que bacana. Mas tenho certeza que não foi fácil também. Você falou aí um pouquinho, né, que esse é o papel do CEO, né, cuidar aí da missão, dos valores. Fala um pouquinho mais para o nosso público aí em geral, o que é, assim, como CEO, né, dessa corporação, dessa grande agência, né, o que te deixa mais ocupado? Para onde que vai mais esforço teu no dia a dia? Eu brinco que meu papel é um misto de zeladoria com assistência social, né? Então, a gente está basicamente o dia todo resolvendo os pepinos. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o grande papel do CEO é estabelecer uma visão clara de futuro e construir um caminho possível para que o time chegue lá. Né? A gente é um time de mais de 500 pessoas, então o que eu faço com o meu trabalho faz muito pouca diferença no resultado, é muito mais para onde eu consigo fazer com que essas pessoas caminhem, né? Que todos remem na mesma direção. Então, eu entendo meu papel como esses, né? Estabelecer para eles para onde que a gente quer ir e ajudá-los a criar os caminhos para isso. Então, eu passo muito tempo ouvindo os clientes, ouvindo as pessoas e garantindo que a gente está colocando as pessoas e os clientes na direção que é aquela que a gente busca para o nosso negócio. Legal. Vamos falar um pouquinho mais, a gente já falou, né, do desafio de juntar aí as culturas, né? Agora vamos falar como na agência como um todo, né? A gente tem hoje uma multidisciplinaridade, né, dentro das agências aí, porque tem muitos papéis, muitas áreas diferentes, né, que precisam se conversar. Como é que a Wunderman Thompson faz esse trabalho de juntar as áreas e fazer com que as coisas, né, andem juntas, né? Perfeito. Eu acho que a gente precisa lembrar que a gente tem as áreas para fazer os trabalhos para os clientes, né? E não que a gente precisa arrumar os trabalhos ou os clientes para as áreas que a gente tem. Então, eu acho que é super importante isso, porque isso coloca as áreas, as disciplinas e as capabilities a favor do trabalho, né? Então, a gente se organizou a favor do cliente e do trabalho, entendendo que isso é o que une as áreas e as disciplinas. A propaganda, no passado, tinha poucas disciplinas. Você tinha criação, planejamento, mídia. Aí veio o digital, começou a trazer motion, UX, analytics, aí vem social, aí vem... Não para de vir coisas. Hoje, a amplitude ficou desse tamanho, ficou muito grande, não vai parar de crescer. Né? A quantidade de capabilities diferentes, de disciplinas diferentes que a gente tem hoje dentro da agência é muito, muito grande. Então, eu não acho que tem processo ou estrutura que dê conta de unir essas coisas. A única coisa que dá conta de unir essas coisas é o trabalho, o cliente e a atitude. Então, do meu lado, como que a gente fez? A gente organizou a agência em times dedicados a clientes, e esses times são multidisciplinares. Então, eu tenho líderes de disciplinas e líderes de clientes. E a gente trabalha com times dedicados para cada um desses clientes. E dentro desses times, as disciplinas se unem. Nem todos os clientes consomem todas as disciplinas, então eu tenho clientes para os quais, sei lá, a gente tem times enormes fazendo UX, UI, desenvolvimento em cima de Adobe Experience Manager.
e tem times para os quais a gente faz comunicação, propaganda. São times completamente diferentes, com skills completamente diferentes. O que eu preciso garantir é que, culturalmente, esses dois times, na hora que precisarem trabalhar juntos, trabalhem juntos. Mas no caso nosso, que a agência tem esse tamanho, tem quase mais de 500 pessoas, eu não acho que é a estrutura que resolve a integração, é mindset e desafio comum. Legal. Você estava comentando aí das novidades, né? Que vem muitas novidades, especialmente da área de tecnologia e digital, né? Quando aparece uma coisa muito nova, mas que ganha atração muito rápido, como exemplo, eu acho que o TikTok deve ser um bom exemplo agora, né? Para redes sociais. Como é que vocês se preparam para entender isso e trabalhar isso junto com o cliente? Como é que é essa experiência, esse trabalho, né? Com tantas novidades vindas? Eu acho assim, primeiro a gente tem que estar muito conectado com o pulso da sociedade e dos nossos parceiros, né? E aí acho que a agência tem que ter pessoas e departamentos que estão o tempo inteiro conversando com os parceiros, abertos ao mercado para entender o que está acontecendo e atento aos movimentos das pessoas. Segunda coisa, a gente tem que estar muito ligado nos nossos objetivos com cada um dos nossos clientes, de modo que quando a novidade aparece, se a gente ainda não tinha se preparado para isso, a gente sabe o que a gente quer daquilo. Então, o TikTok tem milhares de possibilidades, mas ele é essencialmente um lugar onde pessoas estão criando coisas, pessoas estão criando conteúdos, estão compartilhando e consumindo conteúdos. O que é um lugar onde pessoas criam e compartilham conteúdos para os clientes da agência? Para cada um significa uma coisa, e este tipo de coisa eu quero que os times já tenham pensado antes, de modo que quando aparece um TikTok, eles olham e eles sabem o que eles gostariam de fazer com aquilo. Porque ficar tentando antecipar a mudança, eu acho que é um exercício que consome muita energia e gera muito menos frutos do que estar preparado para reagir rápido a ela. Então, uma agência, eu acho que ela não pode ter muitos compromissos com a forma de fazer as coisas, tem que estar pronta para mudar e tem que saber o que ela tem que resolver para os seus clientes. E aí, quando passa um cavalo selado assim, você sabe mais ou menos o que você quer daquilo. Legal. Continuando aí nessa área de disciplinas, né, e de novidades, né, a gente sabe que a publicidade ela tem a criatividade tem um peso muito grande, né, dentro da publicidade, né, ela tem um papel muito importante, né, de encantar as pessoas, de envolver e tudo mais, né, e de construir marca também, né. Mas com do desenvolvimento aí das tecnologias, especialmente do digital, né, a parte de dados começou a ganhar também né, um papel bastante importante também, né, e são áreas que normalmente não se conversavam tanto, né, a criatividade com a área de dados e tudo mais, e agora a gente está vendo já várias iniciativas aí e vários, né, especialistas aí de marketing e tudo mais falando sobre a criatividade aplicada a dados ou dados aplicados à criatividade. Né? Como é que a Wunderman Thompson vê isso hoje, trabalha essa frente? Assim, a gente definitivamente não entende criatividade e dados como coisas antagônicas, definitivamente. E eu acho que num mundo que é dirigido por dados, nunca foi tão importante ser criativo. Então, o que eu quero dizer com isso? Acho que no passado usavam-se proxies para tomar decisões. Então, você decidia em aonde você anunciaria uma marca baseado no entendimento de quem era a maioria da audiência daquele conteúdo, daquele programa de televisão, e, portanto, você anunciar lá porque a maioria das pessoas que assistia aquilo era de um determinado tipo, segundo uma pesquisa. Eu acho que era muito distante, e o dado aproximou várias informações da tomada de decisão de um jeito muito, muito bom, né? Só que, com a chegada das plataformas digitais, principalmente Google e Facebook, como grandes plataformas de mídia, você começou a usar dados, né, para tomar decisões de forma muito rápida e muitas vezes automatizadas. E as agências, acho que demoraram um pouco, eu estou falando de 10 anos atrás, não estou falando agora, tá? Para conseguir incorporar essa mudança. E aí começou-se um discurso de que, pô, ou você é data-driven, ou você é criativo. Você não... E eu acho que isso fez mal um pouco, né? Eu acho que fez mal para todo mundo. O dado, a tecnologia, a plataforma, hoje nos permitem
otimizar, executar coisas em escala, de um jeito que nunca foi possível fazer no passado, isso é incrível, isso é incrível. Então você consegue colocar alguma coisa no ar, você rapidamente entende o que está funcionando, o que não está, você consegue otimizar isso. Isso é muito incrível e não fazer isso te deixa preso no passado. Agora, o dado e a plataforma que eu uso para otimizar o meu trabalho é o mesmo que você usa para otimizar o seu trabalho, e se todo mundo fizer isso bem, e eu acredito que na maioria das vezes os computadores vão acabar fazendo isso para a gente, os algoritmos, vai todo mundo fazer a mesma coisa. E fazer a mesma coisa não constrói marca, não construir marca não cria diferenciação, não ter diferenciação significa que não estamos fazendo o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho é ajudar os nossos clientes a vender, a crescer, a se diferenciar num mundo que é muito dirigido por plataformas e dados, e a criatividade é a forma de ser diferente em cima disso tudo. Então, eu entendo que a gente precisa usar tudo isso para informar a criatividade, para otimizar o trabalho, mas o trabalho humano de tocar pessoas, de contar histórias, nunca foi tão valioso. Legal, eu compartilho aí dessa sua opinião também, sou bem... Na verdade, assim, historicamente, como eu comecei, né, com a área de performance, né, eu era muito focado assim, não, as pessoas têm um objetivo, você precisa ajudar ela a complementar aquele objetivo. E eu olhava meio para a criatividade, até por não ser criativo também, meio de lado, assim. Mas com o tempo você vai aprendendo o quanto a gente tem uma mente fechada, né? Se você não expande ali teus horizontes, não abre a cabeça para que as ideias entrem, você não consegue perceber coisas que são muito claras e importantíssimas, assim, né? Mas eu acho assim, Gavisque, eu venho do mesmo lugar que você, assim, e eu também fui panfletário na mesma direção que você, né? E eu sempre falei que o modelo tradicional de comunicação era um dinossauro que ia ser extinto e a gente vai aprendendo, né? Mas eu acho que a gente estava trabalhando no desenvolvimento de um mercado, ainda era nicho, era muito novo. Eu acho que quando você está desenvolvendo uma coisa de nicho e nova, você precisa ter posturas muito duras e agressivas. Hoje não, hoje o digital é mainstream, a performance é mainstream, né? Eu acho que mudou e hoje você busca a integração das coisas. Eu tenho certeza que tem novas coisas vindo por aí que vão vir com um discurso muito transformador e panfletário também contra tudo que é o status quo e que em algum momento vão ser um pouco mais incorporadas e ajudar a transformar o status quo numa coisa que anda sempre para frente, que eu acho que é a realidade no mundo na prática. Assim. Que legal, bem interessante essa visão. Continuando aqui, só lembrando o nosso público, para quem quiser mandar perguntas, mandem aí nas suas redes e a gente vai tentar respondê-las aqui. Tá? Bom, a gente está falando bastante, né, de tecnologia, porque a tecnologia vem transformando o mundo, né, as marcas, os negócios e tudo mais. Como é que é esse desafio em relação aos clientes? Porque, assim, quando você trabalha com cliente hoje, né, hoje, assim, as ameaças vêm de todos os lados, né, você tem segmentos, por exemplo, que são ameaçados por um competidor completamente novo, que não existia antes, né, que vem de uma forma muito agressiva e acaba ganhando mercado, né, às vezes até indo por cima de legislação e tudo mais, e faz parte da evolução, né. Eu sempre me pergunto como é que esse trabalho de vocês com os clientes, qual que é a responsabilidade da agência em estar trabalhando junto com o cliente essa parte do desenvolvimento da marca mesmo e dos seus produtos, né, na digitalização, na tecnologia e tudo mais. Cada cliente é um cliente e para cada um deles o papel da agência e o impacto da tecnologia é diferente, né? Mas eu gosto de focar na essência das coisas, assim, qual é o nosso papel? Nosso papel é ajudar os nossos clientes a crescer. Como que a gente faz isso? Conectando com a necessidade das pessoas. A tecnologia e a transformação, ela é um pouco secundária nesse sentido, porque quando você foca na necessidade da pessoa, né, e não em vender o que seu cliente tem, você acompanha isso, você está olhando para frente, você está vendo o que está vindo, você está percebendo as mudanças no comportamento das pessoas para trazer isso, seja para a comunicação, seja para o produto, seja para o serviço, ou seja para uma sala de emergência, falar, cliente, acho que temos um problema, vai mudar mais do que a gente está preparado. Os melhores clientes são aqueles que se entendem para além do seu produto, né? Então ele olha e fala assim, olha, eu estou aqui para ajudar, sei lá, as pessoas a viajar. Hoje eu faço isso através de sei lá, uma companhia aérea, mas o meu papel é levar pessoas para os lugares que elas precisam ir.
Então, ele vai acompanhar as evoluções do mercado dele para além do segmento. Eu acho que quando você tem um cliente que tem uma cabeça olhando amplamente a necessidade que ele resolve, né, o problema que ele resolve no mundo, é muito mais fácil. Quando você tem clientes que têm um perfil mais de, olha, esse é meu produto, eu preciso vender o meu produto e o meu serviço, o papel da agência de acompanhar as mudanças no mindset do mercado, acho que é um pouco maior. Em todos os casos, para crescer, você precisa estar conectado na necessidade das pessoas, e a necessidade das pessoas é profundamente impactada pela transformação tecnológica. Então, acho que se mantendo conectado no consumidor final, a gente consegue sempre apoiar os nossos clientes para navegar essas mudanças. Legal, boa. Continuando nesse assunto aí, e você falou, né, dos clientes que estão mais abertos, têm uma visão mais ampla, e dos clientes mais fechados, que têm a visão de produto e vendas. Como é que, assim, essa é uma dúvida minha mesmo, assim, de sempre. Quando vocês ganham uma conta nova, né, quando você pega um cliente novo, a gente vem sempre cheio de ideias, né, de coisas transformadoras e tudo mais, mas a realidade nunca é aquela exatamente daquele jeito. Tanto a gente não conhece tão bem o cliente, porque existe um trabalho ainda, né, de se aprofundar, entender melhor o que é viável, o que não é, e também o cliente tem suas restrições, né, tem sua maneira de trabalhar. Como que como que vocês fazem esse trabalho para quando um cliente, por exemplo, você tem uma ideia muito boa, mas o cliente está reticente ali, ele não quer ser tão ousado, como é que funciona isso? Eu acho que a ideia ela é muito boa se ela é também adequada ao cliente. E o cliente, a cultura do cliente, o apetite desse cliente para tomar risco e ser agressivo é um dos componentes, né? Então, eu acho que assim, se tem uma coisa que a gente acha que é incrível e o cliente achou que é horrível, alguma coisa está errada na relação também. Acho que também a gente não entendeu exatamente quem é o cliente. Mas óbvio que acontece isso que você está falando. E aí, como que a gente lida? Lá na agência, a gente tem times dedicados a cada cliente. Esse time é quem está no dia a dia do cliente e sofre um pouco mais com esse tipo de situação que você está colocando. Mas a gente tem várias lideranças que não participam do dia a dia do cliente. E aí, nessas horas, a gente traz sempre alguém que não está no dia a dia do cliente para ir comprar as brigas e tentar mostrar para eles que a gente acredita muito no nosso trabalho e que eles deveriam acreditar também e dar uma chance. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, né? Mas sempre também tentando trazer outros pontos de vista. Em geral, dá mais certo quando a gente constrói junto, né? Então, eu tenho tido muito mais sucessos em trabalhos que a gente vai construindo junto com os nossos clientes, etapa a etapa, e chega no fim em coisas muito legais, do que tentar fazer grandes surpresas e, eventualmente, não trazer no momento certo, não trazer no tom certo, ou não trazer no objetivo certo. Interessante, obrigado aí por compartilhar. Chegou uma pergunta aqui da nossa audiência, lembrando, quem quiser pode mandar suas perguntas. O Jean Oliveira, obrigado, Jean, pela pergunta. Quem se adequa ao novo modelo de comunicação com mais facilidade? Grandes corporações ou pequenos e médios negócios? E aí ele complementa aqui, sinto que as grandes corporações têm mais resistência em sair do velho modelo. Eu resisto um pouco à questão do novo modelo, velho modelo. Eu acho que tem uma evolução constante e tem muitos modelos. Tem muitas coisas diferentes que funcionam para uns e para outros. Então, eu acho que cada um tem que estar sempre buscando aquilo que funciona melhor para si. É óbvio que grandes organizações, né, a resistência é um atributo do organismo. Assim, uma grande corporação é um organismo mais complexo. E ele vai ter mais resistência à mudança. Uma corporação pequena vai ter menos resistência à mudança. Eu acho que isso é muito natural. Mas existem formas, né, de se inovar diferentes para grandes corporações e para pequenas. A forma que eu acredito que as grandes corporações conseguem inovar mais rápido é quando elas inovam fora do seu core, né? Então você fala assim, está mudando a forma de fazer comunicação, então todo mundo agora precisa mudar. É muito difícil você fazer isso. Mas você fala, olha, aconteceu uma coisa nova aqui, eu vou destacar 2 pessoas para ficar tentando mudar aqui, fazer diferente aqui do outro lado. Todo mundo continua fazendo normal, mas essas 2, e aí com o sucesso dessas 2, elas vão abraçando, incorporando. Então, eu acho que grandes corporações precisam inovar pelas beiradas, elas não podem inovar direto no centro, senão a resistência é muito grande. Pequenas corporações conseguem fazer isso com mais facilidade, né? Então, acho que é sobre a adequação de cada organismo às suas possibilidades.
Legal. Só complementando, já tem um ponto, uma coisa que eu sempre fiquei, reflito bastante, né, porque a gente vê as startups e daí compara, né, com o mercado atual, por exemplo, você pega um Nubank e compara com os bancos tradicionais, né, as grandes corporações, às vezes, elas são muito grandes, né, e aí você tem sistema legados, né, você tem uma série de coisas que você precisa trabalhar, assim, você não consegue mudar de uma hora para outra. E daí até eu achei bem interessante os teus exemplos aí, Pedro, porque assim, alguns bancos estão fazendo isso realmente, né? Fazendo uma área digital ou até um produto digital diferente, né? Porque assim, eles entendem que precisam mudar, mas não é só uma questão cultural, tem toda uma questão sistêmica e de dados, uma série de coisas que precisam ser trabalhadas aí, né? Então é claro que grandes corporações têm mais dificuldade de se mover, porque né, tem muitas peças ali que precisam ser envolvidas. Mas eu acho que esse é um ótimo exemplo, né? Os bancos que criaram bancos digitais ao lado, e muitas vezes até Sim, são outras empresas. E sim. aí você tem toda a vantagem de ser grande, que é conhecer profundamente o ecossistema, a sua capacidade de investimento, que talvez você não é o mais rápido no começo, mas quando você chega muito forte, né? Então acho que tem estratégias diferentes para quem é grande e estratégias diferentes para quem é pequeno. Você acha que as agências de publicidade vão ser muito diferentes daqui a 5 anos, por exemplo, 10 anos? Ah, sim, com certeza sim. Eu acho que talvez elas vão se definir menos como publicidade. Uhum, Eu acho que hoje eu vejo do que a gente faz na agência, tem bastante publicidade, mas tem tantas outras coisas, né? E aí falar assim, é uma agência de propaganda, agência de publicidade. Sei lá, meu, a gente é um time de pessoas criativas e tecnológicas ajudando nossos clientes a crescer. Eu acho que é isso que a gente é. Tem trabalhos de muitas naturezas lá. Agora, eu entendo que no futuro as agências serão mais focadas na parte criativa do que na parte execucional. Eu enxergo a tecnologia simplificando muito a execução das coisas. Então, pega lá quando você começou a fazer links patrocinados, quando eu fazia, uhum. era muito complicado, né? Juntar todos os dados, a gente tinha que processar as planilhas, tomar as decisões, voltar, imputar isso nas ferramentas. Poxa, hoje você tem algoritmos que resolvem tudo aquilo com muita simplicidade, né? E E, melhor do que. com uma performance muito melhor do que humanos gerenciando. Acho Então, um ótimo exemplo mesmo né, mudou completamente, né? O papel das pessoas hoje trabalhando em campanhas de performance é completamente diferente do que era 5 anos atrás, quem diria 10 anos atrás, né? e eu acho que isso vai acontecer para outras áreas também da agência. Eu acho que tem alguns processos hoje que ainda são bastante manuais e trabalhosos, não nas agências, no mundo, mas que ao longo dos próximos 5, 10 anos vão ficar muito mais simples, né? Hoje não é tão simples assim você criar, produzir, veicular uma ideia. Eu acho que esse processo vai ser muito simplificado e eu acho que as formas de colaboração vão otimizar o trabalho também e a gente vai conseguir ser mais flexível, talvez mais leve. Então, acho que as agências vão se focar mais no trabalho criativo, no entendimento do comportamento humano, no trabalho estratégico e menos no execucional. Essa eu Legal. acho que é a maior mudança. Boa, bacana. Vamos voltar lá no começo, a gente tem, de novo, a gente tem uma história que se repete, né? Falando, né, da aquisição da WPP, né? Qual que é a diferença? O que são aí as vantagens e os desafios de estar debaixo de um grande grupo de comunicação? Olha, eu acho que quando a gente vendeu, a gente tinha uma condição muito importante, que era a gente queria ficar independente dentro do grupo. E a gente estava fazendo a venda a gente fez direto na época para o presidente do grupo, que era o Martin Sorrell, e ele falou, vocês têm certeza que vocês querem isso? Porque se você fizer isso, você não vai aproveitar o que a WPP tem de bom. E a gente falou, temos certeza? Ele falou, tá bom. E aí hoje eu acho que eu tenho mais clareza do que ele queria dizer. Quando você está dentro de um grande grupo, você tem responsabilidades que, independente, você não tinha. Uhum, Em compensação, você tem ferramentas que, independente, você não tem.
Então, no dia que a gente vendeu, a gente ganhou um monte de obrigações financeiras, obrigações de auditoria, de compliance, de reportar coisas que eu não tinha. Né? Eu nunca tive que me preocupar com isso e, de repente, eu tive que me preocupar muito, porque eu era parte de um grupo de capital aberto fora do Brasil. Como independente dentro do grupo, a gente colheu muito poucos benefícios disso. Vendemos a empresa, né? Então colhemos o benefício financeiro da venda, mas para o crescimento, não. Hoje que eu não sou mais independente, eu vivo a realidade de uma rede, eu vejo os benefícios. Eu vejo muitos benefícios de poder falar com os meus pares no mundo, por exemplo, entender como está sendo a reação à pandemia em cada um dos mercados, para eu me planejar melhor. A gente tem grupos que discutem essas coisas todo dia e eu consigo acompanhar o que está acontecendo no mundo todo. A gente consegue saber como diferentes setores têm se comportado a inovações tecnológicas em diferentes mercados do mundo. A gente tem acesso a ferramentas, a pesquisas, a players do mercado num nível muito alto. Então, são as vantagens e desvantagens. Você perde um pouquinho em agilidade, você ganha bastante em custo, porque você precisa. Agora, você se conecta num mundo grande, né? Que independentes eu nunca estaria conectado. Vantagens e desvantagens. Sou bem feliz de fazer parte do grupo e feliz com a venda que a gente fez, mas tem histórias de sucesso e histórias de fracasso dentro do mesmo grupo. É verdade. Para todos os grupos, né? Para todo mundo que vende e compra. Vamos lá. A gente estava falando aí de novos clientes e tudo mais, e eu estava vendo uma live sua, eu não me lembro se foi do Meio Mensagem, da onde que foi, falando de concorrências, e que vocês têm um approach para concorrências próprio, né, de vocês, assim, que não... Eu não sei se é próprio. Sim, mas ele é algumas claro. condições, né? Não, ele é simples, cara. Eu acho que assim, concorrência é uma forma pouco eficiente de se chegar no resultado que o cliente em geral busca. Meu entendimento é que eu gasto muito tempo quando me procuram falando, mas o que você quer com essa concorrência, né? O que você quer descobrir com essa concorrência? E aí, em geral, as respostas são: eu quero escolher uma agência bem criativa. Poxa, mas olha o trabalho dessa agência. Fala assim, olha, tá aqui coisas que são importantes para mim e eu quero que você me apresente 10 trabalhos que você fez no último ano que me mostrem como é que você aborda essa questão. Porque isso é tão mais real do que o trabalho que você faz numa concorrência, né, que mostraria melhor para o cliente. Então, minha primeira coisa, eu muitas vezes acho que se faz uma concorrência só pelo hábito de se fazer uma concorrência. E isso é um problema que o contratante deveria repensar um pouquinho. E do nosso lado, é um esforço muito grande fazer uma concorrência. Eu preciso mobilizar muita gente da agência. Muita gente que, em geral, deveria estar trabalhando para outras coisas, para outros clientes. Então, eu ponho os recursos da agência para trabalhar para os clientes da agência. E tenho muito pouca gente disponível para fazer concorrência. Então, o jeito que eu encaro a concorrência é como se você estivesse me convidando para competir em alguma coisa com você. Assim, vamos fazer uma corrida, eu e você aqui, vamos apostar uma corrida? Pô, eu vou olhar para você e falar, mas como é que é essa corrida aí? É 100 metros, é 1.000 metros, é 10.000 metros? Quem que vai participar? Sou só eu e você. O que ganha? Quem ganhar a corrida? O que a gente está apostando? É uma cerveja e tal. Aí eu vou olhar e falar assim, eu acho que eu e o Kavinsky, uma corrida aqui de 1.000 metros, valendo uma cerveja, eu acho que eu tenho 50% de chance de ganhar, bora fazer. Se a gente não combina isso, não sabe qual é o prêmio no final, não sabe a distância. Aí eu chego lá, o que é 100 metros rasos com o Zen Bolt. Qual que é a minha chance? Por que eu vou participar de uma corrida de 100 metros rasos com o Zen Bolt? Eu sei que eu não vou ganhar. Né? Então, para mim é muito importante saber com clareza qual vai ser o processo, quais são os critérios, quem participa e qual é o prêmio no final. Então, quando a concorrência tem clareza de tudo isso, se o prêmio é interessante para a gente, se a gente acha que a gente tem chances razoáveis de ganhar, super participo. Mas pelo simples hábito de promover concorrências, como muitos no mercado promovem, a gente não tem participado, né? Porque é muito desgastante, muito desgastante. Legal, eu gostei muito desse teu ponto de vista, por isso que eu quis trazer para essa discussão também. E você acha que assim isso muda, tem mudado, os clientes têm entendido isso melhor, tá? Eu acho que sim. Eu cada vez mais vejo clientes preocupados em fazer processos de concorrência mais simples, porque muitas vezes eles são obrigados a fazer concorrência, né, pelas suas áreas de compras, e eles estão simplificando, e cada vez mais eu vejo acontecendo o que eu acho que é o melhor jeito, que é avalie as credenciais e o trabalho recente da agência,
pede uma proposta comercial e avalia as condições comerciais e promove alguns encontros entre os times para ver química, porque também tem essa, né, meu? Você precisa olhar para a agência, olhar para o cliente, e um tem que querer trabalhar com o outro. Né? Você tem que olhar para as pessoas e falar, pô, eu quero trabalhar com você, você quer trabalhar comigo. Não adianta só um ser o mais barato ou fazer a campanha mais legal. Porque o trabalho não é fazer a campanha. O trabalho é trabalhar junto todo dia, por muitos anos, em geral. Então, tem essa questão da química também. No meu entendimento, o melhor processo é esse. Credenciais, proposta comercial e química. Eu acho que essas três coisas, em geral, são mais que suficientes. E faz a concorrência comercial. Garante que você tem o melhor preço na parte comercial. Mas não precisa ficar fazendo todo o resto em concorrência. Acho muito legal, cara. Até eu estava tendo uma discussão com nossos sócios ontem, e falando, né, o que leva um cliente a escolher por uma ou outra agência, e foi bem interessante que ele falou, uma coisa que você reforçou aí, faz muito sentido. Ele falou, cara, no final das contas, o que fecha o negócio lá no final da decisão é empatia. É você realmente, né, ver que casou ali o santo e que vai funcionar. Mas não tem dúvida, né, Mel? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Numa concorrência, o cliente está escolhendo se ele quer ou não trabalhar com você. E o ponto que eu reforço sempre com o time é que a gente também tem que escolher se a gente quer ou não trabalhar com o cliente. Sim. Porque senão ganha o cliente e no dia seguinte você está administrando um problema. Às vezes não tem fit, não bate o santo, e aí não é melhor não trabalhar. Verdade, verdade. Chegou mais uma pergunta aqui. Vamos ver se eu li ela por cima, não sei se consegui entender aqui completamente, mas a gente vai vendo aqui o que a gente faz. A pergunta é do Adão Casares. Obrigado, Adão, pela pergunta. Em um futuro não muito distante, um algoritmo vai analisar dados biométricos em nosso corpo e entender nossa personalidade e humor. Primeiro tem que ver se você concorda com isso, né? Eu acho que, assim, num futuro muito presente e distópico, numa realidade muito desagradável, eu acho que a tecnologia, para muito disso, até já existe, né? Mas eu acho que isso não é desejável, eu acho que isso é um dos limites de privacidade que a sociedade vai acabar impondo a boa parte das tecnologias, né? Então, eu não sei se eu acredito que essa sociedade hiperconectada, super vigiada, vai aceitar ter a sua intimidade exposta a algoritmos. A gente já está vendo muitas questões com reconhecimento facial, que é uma parte simples dessa tecnologia, e que já despertou muitas questões de privacidade de um jeito que nunca foi despertado antes. As pessoas estão... vou fazer uma brincadeirinha que uma vez fizeram aqui comigo. Um cara numa palestra falando sobre privacidade, né? Ele falou assim, meu, o que é privacidade? E ninguém conseguia definir muito bem privacidade. Aí ele falou assim, olha, levanta a mão aqui quem fez uma compra na internet no último mês. Aí todo mundo, 500 pessoas levantaram a mão. Levanta a mão aqui quem pôs seu endereço nessa compra. Aí 500 pessoas. Levanta a mão aqui quem pôs cartão de crédito nessa compra. Aí todo mundo... Levanta a mão agora quem se masturbou no último mês. Aí ninguém levantou a mão. E aí ele falou isso, ele falou, olha, privacidade é o direito que você tem de escolher o que você quer que os outros saibam a seu respeito. Você escolhe isso. Então, quando você tem utilidade, você tem essa escolha, você pode tomar sua decisão de se você quer dar os seus dados ou não quer dar os seus dados. O reconhecimento facial foi a primeira vez que a sociedade se viu numa situação onde simplesmente por estar num lugar você está entregando informações sem ter absolutamente nenhum controle sobre isso. E pela primeira vez a sociedade reagiu direito a isso. E eu acho que foi um bom sinal. Então, eu não acredito, Adão, que a gente, apesar da tecnologia permitir, vai ver uma adoção muito ampla, pelo menos no mundo democrático, deste tipo de tecnologia. Mas a pergunta é muito boa, viu, Adão? A gente tem a continuação aqui, que na verdade, a pergunta em si, que acho que independente da gente concordar ou não, dá para a gente falar sobre isso. Vamos ter uma dupla criação de algoritmos criando campanhas, e aqui, só para a gente, né, eu vou fazer minha interpretação da pergunta, se os algoritmos podem ser também criativos. Eu vou... Essa é difícil de responder. Eu vi uma vez um camarada chamado Jeremy Howard, que é um cara de inteligência artificial respondendo essa pergunta.
E ele, que é um cara bem assim, né? Ele respondeu que a criatividade é uma solução para um problema essencialmente humano. E o que ele queria dizer é que a criatividade era a capacidade que as pessoas tinham de olhar questões sem vieses e por ângulos que ninguém olhava, né, que as pessoas em geral não olham. E que essa era a definição de criatividade, olhar a coisa por um lugar que ninguém está olhando. E que o algoritmo não tem viés. E o algoritmo, por princípio, vai olhar todos os ângulos numa questão antes de tomar uma decisão. Eu não sei se eu concordo exatamente com isso, mas eu achei super interessante o ponto que ele trouxe. Eu não acredito que algoritmos serão criativos desse jeito que a gente chama criatividade, criatividade original, sabe? De tirar uma coisa do papel, criar uma música, criar uma. Eu acho que eles podem sim criar músicas, criar imagens, mas eles vão fazer isso sempre baseados em interpretação de que outros já fizeram. Eu acho que originalidade vai ser difícil, este tipo de originalidade vir de algoritmos. Mas tem muitas outras coisas, como, por exemplo, olhar para dados de um jeito que um ser humano jamais olharia, que eu acho que é super criativo também, e deve vir bastante. Mas não sei, acho que essa é uma questão que as próximas décadas vão mostrar muito para a gente. Acho bem bom o ponto de vista. Eu colei aí no nosso chat. Wesley, se puder colar nas redes onde o pessoal está assistindo, essa matéria do Technology Review aqui, e é uma matéria muito legal. É um filósofo falando se as máquinas podem ser criativas, né, como um artista, por exemplo, né, se a inteligência artificial vai chegar nesse ponto. E aí ele pega um compositor que é chamado Schoenberg, que em 1919 ele desenvolveu uma tecnologia, um negócio matemático que criava as músicas clássicas dele em cima de uma regra matemática, mas nessa regra e nesse algoritmo que ele fez, ele colocava assim, eu quero excluir isso, incluir aquilo de vez em quando, tudo mais. É sensacional a música do cara, mas teve muitas críticas na época, né, dos compositores daquele tempo, e mas no fim, né, e o que essa matéria faz é eles, só estou colando aqui de novo, o que essa matéria diz é que, assim, a tecnologia que o cara desenvolveu e a música que ele criou foi uma coisa que ele criou, porque foi em cima das regras do algoritmo dele e tudo mais, pode criar variações, etc. Mas a tecnologia, né, e aí é o que esse filósofo acredita, ela não vai chegar no ponto de ter uma ideia para falar assim, as pessoas gostam disso, se eu tirar isso e aquilo, talvez elas gostem disso de um outro jeito. Ela pode até tentar, tipo, infinitas maneiras de fazer uma música, mas não tem uma ideia por trás e um raciocínio, né, que fala assim, eu quero fazer isso para agradar esse tipo de público, ou dessa maneira aqui. Eu achei bem legal esse artigo, é um artigo bastante extenso, assim, ele se aprofunda em várias coisas, mas achei bem interessante, assim, e concordo com você, eu acho que a criatividade não vai ser... Não... Mas olha, Kaminski, eu vou ler com muito interesse também. Uma coisa que eu sempre me provoco também é tentar colocar as coisas na escala do tempo, né? E a gente está vendo na última década uma evolução muito brutal da inteligência artificial, e ela hoje é capaz de fazer coisas que são muito impressionantes, né? Muito, muito impressionantes. Eu gosto muito de usar como exemplo o tradutor, hoje, o Google Tradutor. Você compara com o que era há 10, 15 anos atrás. É incrível hoje como ele tem senso de estilo, ele corrige em tempo real, ele. Então, também, se a gente afasta um pouco e tenta pensar mais na escala da humanidade e não na escala das nossas vidas, que é isso, a gente gosta de olhar na escala de enquanto eu estou vivo importa, quando eu morrer não importa mais. Mas se a gente pensar no desenvolvimento da inteligência artificial nos próximos 100, 200, 300 anos, sei lá, né, meu? Sei lá, o que aconteceu nos últimos 10 é tanto que... Bom, podemos chegar na singularidade do Ray Kurzweil, então, né? Tipo, a consciência sai do corpo e vai para a máquina, né? Olha, eu acho que está mais perto do que uma composição original. Eu acredito em algumas coisas, por exemplo, mais radicais, assim, em relação à inteligência artificial. Por exemplo, eu acredito no fim do dinheiro. Eu acho que o dinheiro é uma ficção
eu acho que, né, a gente vai chegar num ponto que as máquinas vão se desenvolver até tal ponto que você não tem como fazer uma coisa de salário, alguma coisa desse jeito. Quando a gente vai chegar lá é muito difícil dizer, porque depende de momentos singulares, de descobertas únicas, né? E isso ninguém sabe quando vai acontecer, né? Pode acontecer amanhã, pode levar 50 anos para algumas descobertas acontecerem, mas dá para ter ideias bem mais radicais. Daí a gente não vai mais ter marca, não vai mais ter, né? Pode ser que não tenha mais marca, pode ser que não tenha mais agência de publicidade. Mais uma pergunta aqui, acho uma pergunta bem legal, até um assunto que vale a pena a gente falar, né, sobre talentos aqui. O Bernardo Tarnowski, obrigado, Bernardo, pela pergunta. Um dos novos desafios da publicidade também é reter talentos. Como as agências estão trabalhando para isso, para não perder criativos para clientes como Nubank, Netflix, Google, que é um movimento que vem acontecendo nos últimos anos? Olha, eu acho que esse não é um novo desafio, eu acho que esse é um desafio Concordo. desde sempre, e sempre fiz a minha gestão muito focada em retenção de talentos. Sempre acreditei que ter o melhor lugar para trabalhar vai atrair os maiores talentos, esses maiores talentos vão fazer os melhores trabalhos, esses melhores trabalhos trazem os melhores clientes, e essa é a melhor forma de se fazer negócio. Agências de publicidade, eu vi que a pergunta do Bernardo aqui fala assim, como as agências estão fazendo? É difícil dizer, porque tem agências que estão fazendo um excelente trabalho e tem agências que estão fazendo um péssimo trabalho. Assim como tem companhias startups que são ótimas e companhias startups que são péssimas para se trabalhar. Então, eu não gosto muito da generalização. O que eu acho que é chocante é que o negócio de uma agência de publicidade é essencialmente a qualidade do seu talento. E as agências de publicidade, historicamente, são bastante negligentes em relação a desenvolvimento de carreira, retenção de talentos, em desenvolvimento organizacional, em coisas que todas as empresas sempre foram muito focadas. E nenhum setor empresarial que eu conheço é tão dependente de talento quanto o nosso. Né? Em nenhum setor a folha de pagamentos representa uma linha tão grande das despesas. E por algum motivo é um dos setores que menos investiu nisso. Acho que isso é um dos grandes problemas do setor. O que eu acho que acontece aí, falando especificamente de criativos, é que muitos se frustraram um pouco com os últimos anos da publicidade. Eu acho que teve um empobrecimento do setor, né? Então tinha mais dinheiro do que tem, tinha mais margem do que tem. Então ficou, quando você é mais rico, é tudo um pouco mais legal. Hoje ficou mais complicado, tem que ter um pouco mais de gestão, então ficou um pouco menos legal e ter um pouco menos de dinheiro. E teve também um momento de muita crise sobre o que é uma agência de publicidade, qual é o valor dessa agência e tal. E acho que muitas das pessoas ficaram em crise com esse setor. E apareceram oportunidades muito legais de fazer trabalho criativo fora do mundo das agências, nas consultorias, direto em algumas marcas. E aí, com o tempo, acho que as pessoas estão se descobrindo quem que gosta mais de estar onde. Eu acho que uma agência, se bem administrada e com foco em retenção de talentos, ela pode ser um lugar incrível para se realizar muito trabalho, para fazer muita coisa legal, botar muita gente na rua. Assim como muitas dessas empresas que você cita, né? Duas delas são clientes da agência, conheço muito bem. São lugares muito legais para a gente criativa trabalhar. Então, não sei se precisa ser super binário, sabe? Ou vai trabalhar na agência ou vai trabalhar no Google. Não, cada um vai trabalhar onde tiver uma oportunidade, der para ser feliz e as agências vão ser esse lugar para muitas pessoas. Uhum. E acho que tem uma coisa de momento também, né? Se você pega o Google, por exemplo, e a gente compara no mercado americano, por exemplo, o Google já foi muito mais atraente para os talentos, né, lá fora do que é hoje, né? É claro que tem as pessoas também que têm um sonho, elas querem, né, seguir um sonho, vêm, se encaixam no sonho daquele negócio, e daí não tem muito o que fazer, né? Porque é, né, a pessoa perseguindo uma meta que você não atende, né? E aquele outro negócio talvez esteja mais relacionado com ela, mas... Mas sabe que eu acho que uma coisa vai mudar um pouco, porque, e eu acho super interessante, a gente tem uma concentração do desenvolvimento das empresas da nova economia muito grande, né? No Vale, na Califórnia, e de alguma forma a geografia ainda era muito importante, né? Trabalhar lá era muito importante. E aí todas disputando o talento criativo, o talento tecnológico, tiveram que começar a criar benefícios e ambientes de trabalho tão melhores para competir, para atrair o talento. Eu espero que com esse novo mundo que a gente está vivendo agora, onde a geografia é menos importante, onde você pode trabalhar de qualquer lugar, a gente consiga manter o mindset
de atração de talentos, que eu acho que foi criado um pouco pela competição, que agora vai ser talvez mais branda do que foi no passado. Uhum. Eu espero que a gente mantenha esse mindset de ter que ser muito bom para as pessoas trabalharem e fazer sempre o seu melhor por isso. Ótimo ponto. Ótima pergunta, Bernardo. Obrigado mais uma vez. Vamos continuar nesse tema de talentos aí. Tem muita gente que nos assiste que está pensando em começar a publicidade, ou está estudando publicidade, ou está entrando no mercado, começando a se colocar no mercado agora. Né? E num mercado tão dinâmico, né, com tantas novidades acontecendo o tempo todo, essa é uma pergunta que eu faço normalmente para todos os entrevistados. O que você acha, para onde que as pessoas que querem trabalhar com publicidade, para onde você recomendaria que elas olhassem hoje? O que você acha que é importante? Acho que elas têm que olhar para o comportamento das pessoas e elas têm que entender o que faz as pessoas se moverem, o que faz as pessoas gostarem ou não gostarem de marcas. Eu acho que é isso que é o nosso trabalho, é entender as pessoas, entender o que as move e como a gente pode participar dessa cultura e dessa conversa. Sobre carreira, eu acho que a pessoa tem que ser apaixonada por isso, né? Ela tem que ser apaixonada pelo comportamento, tem que gostar de marca, de desenvolver negócio. E eu acho o nosso mercado muito legal. Eu acho que ele está passando por transformações muito positivas no fim. Ele está empobrecendo um pouquinho, mas ele sai melhor disso. Eu acho que sai como empresas melhores, com culturas melhores. Eu falaria isso: procura um lugar legal, pode ser uma agência, pode ser outro lugar, precisa exercer sua paixão, um lugar que reconheça o seu trabalho e gasta os primeiros 10 anos da tua carreira, 5, 10 anos, para fazer alguma coisa muito bem. Porque eu acho que às vezes a gente fica um pouco assoberbado pela possibilidade de fazer muitas coisas, de aprender muitas coisas. E eu acho que é importante você fazer alguma coisa muito bem, se apaixonar muito por uma coisa. Você vai ter que abrir mão de algumas outras para aprender essa. Só que a partir do momento que você ficou muito bom em alguma coisa, um mundo se abre para você. Né? E eu sinto hoje um pouco as pessoas resistindo à ideia de ficar muito profundos em alguma coisa. Eu acho que no começo da carreira a profundidade é muito boa. Depois eu concordo que não. Mas no começo acho que se apaixona por alguma coisa, fica muito, muito bom naquilo, que aí as oportunidades vão se abrindo e você vai poder fazer qualquer coisa depois. Concordo com você, e você corrobora com a opinião do nosso último convidado, que foi o Júlio Zaghini. Ele falou a mesma coisa. Ele falou: a gente estava entre ser mais generalista ou ser especialista, né? Acho que assim, até pegando o meu começo de carreira, o seu, eu fui para a especialização mesmo, né? Eu conhecia de search, no meu negócio era search, eu sabia tudo de search e deu certo. Eu acho também que assim, tem muitas oportunidades, tem muitas coisas novas, né? E acho que vale a pena olhar para elas, mas você tem que escolher uma que você acha que, né, funciona, ou até não precisa ser uma coisa nova, pode ser uma coisa, né, tradicional, e se especializar. Tem que ter um conhecimento geral, claro, mas sem especialização eu acho que tem muito generalista hoje, muita gente tentando olhar para tudo e não domina nada daí no fim, né? E aí é muito importante, né? Ainda mais hoje que o conhecimento raso está tão acessível para todo mundo. Você precisa aprender um pouquinho sobre alguma coisa e em meia hora pesquisando você aprende um pouquinho. Mas na hora que você precisa de um profissional que manja mesmo do assunto, hoje tem muito pouca gente que tem se aprofundado nas coisas. Então, eu deixaria essa aí para o pessoal. Alguma área que você acha que está despontando, nova? Áreas novas de Isso, atuação? isso. Olha, eu acho que tem coisas novas acontecendo, né? Eu acho que toda a questão de streaming está mudando muito o ecossistema de consumo de conteúdo e entretenimento. Eu acho que coisas novas e interessantes vão aparecer por aí. Eu acho que o mundo de games é muito fascinante, muito, muito fascinante. E muito pouco explorado ainda, né? Então esse é um que eu. Pelas marcas. E ele e é incrível, porque talvez seja a primeira forma de entretenimento massivo que não depende de publicidade, né? É independente de publicidade. Os jogos têm mecanismos de monetização próprio. E aí eu vejo o tempo que boa parte dos jovens hoje gasta em plataformas de jogos e como essas plataformas não são só um lugar de jogar e competir, é um lugar de se conectar com os amigos, é um lugar de se expressar, é um lugar de criar. Então, são lugares muito sofisticados hoje, complexos, que não terão, por princípio, um lugar para as marcas. As marcas vão ter que aprender a participar disso. Eu
Acho isso uma coisa muito interessante, me fascina bastante. Uhum. Bem legal mesmo, muito bacana, boa dica. A gente está chegando no final, Pedro. Vamos fazer uma última pergunta para você você falou sobre privacidade, né? E a gente está num momento assim chave, eu acho, da definição do futuro da privacidade, né? Porque as pessoas estão mais preocupadas, né? O governo está se envolvendo, né? Então você tem as legislações acontecendo, a LGPD no Brasil, GDPR na Europa. A gente tem o anúncio do Google que os cookies terceiros vão deixar de existir, né? Daqui a menos de 2 anos. Né? Então, uma série de questões, aí o Facebook e as fake news, né? E os boicotes ao Facebook e tudo mais. Qual que você acha que é o papel da agência de publicidade em relação à orientação ou mesmo envolvimento com essas questões de privacidade com o cliente? Olha, eu acho que assim, a agência, ela primeiro precisa conhecer profundamente a regulação, a lei e a consequência das coisas que ela faz para ajudar os clientes a navegar direito por um mar que é muito complexo. Né? Então, acho que nesse sentido, essa é uma das coisas que a agência precisou se especializar e precisou aprender para você não colocar os seus clientes numa situação complicada em relação a um assunto tão complicado como privacidade. Então, acho que a gente tem a obrigação de ajudar nossos clientes a navegar por isso. De resto, eu entendo que putz, talvez no começo do desenvolvimento do ecossistema digital ninguém se preocupava muito com isso. Mas eu acho que a gente já está num outro patamar de maturidade. Eu já vejo que os players, né, as empresas que monetizam em cima de dados que não são, enfim, que não são criados do jeito certinho, essas empresas vão perdendo espaço no mercado, as pessoas começam a se preocupar com isso, parar de fazer negócio com ela. Então, eu acredito muito que o ecossistema se regula rápido, e acho que as agências têm que estar atentas a isso. O que a gente viveu nos últimos 10 anos foi um descaso absoluto com privacidade. Eu acho que, sob a ótica das pessoas, privacidade é um trade-off de utilidade. Então, eu estou disposto a te dar as informações que você quer, desde que isso me cumpra algum papel, né? Então, acho que isso, sob a ótica das pessoas, é assim que vai se resolver. Mas as empresas estão sendo cobradas pela sociedade muito mais até do que os governos, muitas vezes. A gente vê o que está acontecendo com o Facebook nesse momento. É uma cobrança acima do que se cobra até de muitos governos. Eu acho que isso é fundamental também para que as grandes plataformas se conscientizem do seu impacto na sociedade. Eu sou otimista, tá, em relação a esse assunto. Eu acho que esse é um dos assuntos que a sociedade vai se regular de um jeito saudável. Tomara que seja, porque é bom para todos, né? Acho que é um caminho importante, é uma preocupação legítima e importante. E concordo com você, eu acho que tinha visões também muito radicais nos dois extremos, né? Tipo, não pode passar informação nenhuma. Se essa informação está sendo, né, está gerando alguma, né, benefício para você, né? Seja ver uma coisa que é mais adequada para o teu perfil ou que você vai gostar mais, por que não, né? Se não estiver sendo abusado. E eu acho que esse ponto assim, é bom para todo mundo que isso seja regulado. É bom, inclusive, para as plataformas, né? É fundamental para elas. Sim, Então, eu acho que sim. isso vai se resolver bem. Legal. Legal, Pedro. Obrigado. Dava para a gente falar aqui, né, horas sem parar. Muito obrigado por aceitar nosso convite, cara. Obrigado aí por todo o papo. Eu achei muito, muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu que agradeço você, Celinha, todo mundo. Prazerzaço, saudade de você, faz tempo que a gente não se vê. Pois Espero que a agora. gente tenha outras oportunidades de continuar batendo papo. Vamos sim, vamos sim. Depois a gente convida para você voltar para a gente falar de outros assuntos daí. Cara, então brigadão, fica bem aí, fica bem sua família também. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Valeu, um abraço Valeu. a todos. Tchau, tchau. Podemos desligar já, Pedro, se quiser.